Pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um boletim informativo no canal aqui do Alô BPC. Eu sou Ana Paula, sempre trazendo as notícias mais impactantes para vocês relacionadas ao mundo das políticas públicas, do governo, notícias e informações internacionais, nacionais que podem trazer algum impacto diretamente ou indiretamente para quem recebe algum benefício social, principalmente vocês do BPC Loas, já que a maioria são idosos, pessoas com deficiência, e qualquer ação do governo que seja prejudicial às políticas públicas vai impactar principalmente vocês que estão enfermos ou idosos e não têm condições de trabalhar. Então prestem atenção que nesse boletim eu já separei aqui, saiu muita informação, né? O Congresso está pegando fogo, é bomba atrás de bomba, é pancada atrás de pancada, e eu separei as que eu considerei, tá, na minha opinião, as mais impactantes e que pode aí impactar vocês de uma certa forma. Então eu vou atualizar vocês de forma geral aqui dos últimos acontecimentos, o que mais pegou essa semana, algumas decisões que trazem mudanças, incluindo sobre medicamentos, já que a maioria de vocês, por serem idosos ou pessoas com deficiência, dependem de medicamentos contínuos. Então uma decisão da STF muda essa questão aí de remédios pelo SUS, então traz um impacto para vocês. Uma outra decisão da STF também, o STF voltou atrás de mais uma decisão que já estava tudo certo em vitória para todos vocês, que são beneficiários do INSS, mas com essa repercussão, com essa reviravolta, mudou tudo, então vocês não vão ter mais um direito que vocês tinham até o final do ano passado. Também vou trazer aqui um comunicado do INSS, muito importante para quem recebe BPC Loas. Vamos trazer uma boa notícia também sobre o Minha Casa Minha Vida, vamos falar aí da casa própria gratuita aí para vocês e também muito mais. Então eu vou falar da comissão que na Câmara que aprovou mais um benefício para vocês, que vai impactar vocês também. Então, assim, são várias informações, por isso que eu coloquei boletim, que é um resumo, é um jornal curto, mas resumido, com uma análise profunda aí, na minha opinião, com base no que está acontecendo, para você sair bem informado dos seus direitos e entender tudo o que está acontecendo, tá? Então, antes, eu queria só convidar rapidinho, quem ainda não é inscrito, a se inscrever no canal. O Alô BPC é um dos principais canais de BPC Loas que existe na internet. Todo dia tem um boletim exclusivo aqui no canal. Também peço sua ajuda de deixar aquele like que fortalece muito o meu trabalho, porque essa é a forma do YouTube entregar esse conteúdo a mais pessoas. E olha quanta mudança teve com decisão do STF, com reviravolta, com pronunciamento do governo, e isso impacta vocês. Então ajudem a compartilhar a informação. E também reforço que quem precisar de um empréstimo consignado, o nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. Então, se você quer contratar um empréstimo em segurança, é só chamar a nossa equipe, que a gente vai te assessorar gratuitamente para você conseguir esse crédito em segurança, não cair em golpe, não ser enganado, beleza? Então, o recado foi dado, o link do nosso contato tá aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário. Bora lá começar com a primeira bomba do dia, que é o STF, que numa reviravolta mudou um direito que ele já tinha, o próprio STF já tinha julgado a favor dos beneficiários do INSS, e nessa reviravolta que tem aí, com muita clareza, interferência política, já que o governo abriu um recurso contra o INSS para poder negar o direito a vocês, né, dizendo um impacto bilionário de 500 bilhões que não existe, porque já foi feito os estudos sobre, não chega nem perto desse valor que o governo inventou, mas o governo, com desculpa de impacto fiscal, fez o STF trazer uma mudança drástica para os beneficiários. O STF formou maioria agora nessa sexta-feira para rejeitar recursos que pedem a volta da revisão da vida toda no INSS. Então, ano passado, só para vocês entenderem, o INSS julgou essa ação de constitucionalidade, dando a garantia do direito adquirido aos beneficiários do INSS que começaram a contribuir com a Previdência antes do Plano Real no Brasil em 94. O que aconteceu resumidamente, foi o seguinte, gente. Antes de 94, era uma regra previdenciária. Somava-se todos os salários, todos os maiores salários, para você se aposentar. Quando veio aquela crise que teve que pôr o Plano Real no Brasil, que foi em 94, a legislação mudou em 99. O que aconteceu em 99 com a reforma previdenciária? Falou que todas as contribuições antes de 94 não entrariam no cálculo das novas aposentadorias. Então, somente de 94 para cá seria considerado. Isso foi o fim para muita gente, porque muita gente
contribuiu, a maior parte das suas contribuições, dos seus salários, maiores salários, foi antes do Plano Real. Muitos trabalhavam como vendedores, metalúrgica, ganhavam comissões e aí tinham salários altos. Com a crise, ficaram desempregados. Veio o Plano Real e essas pessoas não conseguiram se recolocar no mercado porque já eram idosos, muitos, né? E aí, muitos abriram empresa, comércios, porque não conseguia voltar no mercado de trabalho, né? Devido à idade, doenças, enfim. Então, essa pessoa se aposentou com salário mínimo, porque toda a vida dela contributiva não entrou no cálculo. Ela foi lesada pela legislação. Só que o direito adquirido. Então, o STF demorou 20 anos para poder pautar e decidir se o direito adquirido realmente é constitucional ou não. E aí, em dezembro, deu vitória grande. Em março desse ano, publicou o acordão garantindo que os juízes de qualquer estado do Brasil poderiam considerar válido a revisão dos processos que estavam em andamento. Juízes bateram martelo, deram prazo de 30 dias para o INSS pagar a retroativa revisão. O INSS, não satisfeito, entrou com recurso. E aí o governo foi lá, passou carinho no STF. Não, amigo, olha só, não pode acontecer. Já tinha publicado o acordão, já estava tudo certo. E numa reviravolta, o STF foi analisar o recurso, foi a plenário virtual nesta sexta-feira, e a 7 votos contra 1, somente o Alexandre de Moraes votou a favor do aposentado, o restante votou, 7 votaram contra. Então, até o final dessa semana, eles vão finalizar, mas já formou maioria para derrubar a tese que eles mesmos tinham dado vitória para vocês. Então, para a gente ver como a política influencia em decisão jurídica, isso trouxe uma insegurança jurídica muito grande para o país, porque se a justiça pode voltar atrás a toda hora da sua decisão, qual é a segurança que a gente tem? A gente não tem segurança nenhuma e ficou claro com essa reviravolta do STF. Ainda assim, o STF tomou mais uma atitude e essas novas diretrizes do STF em relação aos remédios. E o que aconteceu? O STF também decidiu ainda essa semana, gente, um julgamento também finalizado nessa sexta-feira do dia 20, o STF estabeleceu critérios para a concessão judicial de remédios, incluindo a exigência de comprovação científica de eficácia com base em análises técnicas. Então, aconteceu o seguinte, tá? Muitas pessoas usam o sistema, os médicos, né? O STF, o governo interferindo na relação entre paciente e médico, tá? Eles colocaram o seguinte, o médico foi lá e passou para você um tratamento específico. Às vezes você tem um tratamento alternativo, só que a Anvisa não reconhece como um tratamento válido porque é um tratamento avançado, ele veio de fora do país e todo mundo sabe, não precisa ser muito inteligente para isso, para saber que o Brasil é extremamente, como que eu posso dizer, atrasado em relação tecnológica. Então, os países lá fora de primeiro mundo são muito mais avançados, estão anos-luz à nossa frente. Então, eles têm tratamentos alternativos que funcionam muito bem. E aí, quando algum médico que você pega consegue esse tratamento para você, você consegue ali buscar no SUS as alternativas. Por quê? Porque tem a prescrição médica. Só que o STF julgou o seguinte, que o SUS não vai mais abordar fármacos de alto custo, caso não seja registrado na Anvisa. Então, esses remédios que são alternativos, tratamentos alternativos, deixarão de ser custeados pelo SUS. É uma alternativa do governo driblar aí o orçamento dele, ele quer economizar, quer parar de arcar com alguns medicamentos para tratamento e muita gente vai se prejudicar. Então, é uma mudança aí muito importante para vocês já irem se preparando, tá? Uma outra informação aqui que saiu também, o governo publicou uma portaria que está criando um site que até ano que vem, até o primeiro semestre, a gente acredita até o final do primeiro semestre do ano que vem, esse site vai ajudar vocês a firmarem acordos com órgãos para evitar briga na justiça. Então, o INSS é a instituição mais processada do país. Ela acumula mais de 3,8 milhões de ações judiciais, o que sobrecarrega muito o sistema judiciário. E na tentativa de reduzir a judicialização excessiva de conflitos entre segurados do INSS e a Advocacia Geral da União, eles criaram aí um programa para acelerar a celebração de acordos extrajudiciais, sem precisar passar pela justiça. Então, o nome da plataforma se chamará Pacífica, o governo já está trabalhando, ela irá tratar problemas de baixa complexidade que respondem por boa parte dessas ações que tramitam na justiça contra a Previdência, que é o caso, por exemplo, de aposentadoria, pensão, BPC, que são negados na esfera administrativa e que o segurado recorre na justiça. Então, até ano que vem, a gente vai ter uma plataforma nova que vai intermediar esses acordos e vai acelerar. Talvez você, beneficiário, não precise mais ficar dependendo da justiça há anos para ter o benefício reconhecido. Às vezes, em um mês, 20 dias,
já se resolve esse conflito, trazendo agilidade e evitando essa sobrecarga no Poder Judiciário. Agora, eu vou trazer uma discussão que está no Congresso também. A comissão aprovou aquele projeto que prevê gratuidade de estacionamento aos idosos. A proposta ainda será analisada agora pela Finanças e Tributação e a CCJ, que são as duas últimas comissões da Câmara. E se for finalizado, aprovado e for para o Lula sancionar e aprovar, os idosos no Brasil não precisarão mais pagar estacionamento. Nem aqueles rotativos de rua, nem estacionamento privado, nem público. Ou seja, o estacionamento será gratuito. Você poderá estacionar em qualquer lugar, qualquer vaga, qualquer dia, qualquer hora, sem precisar pagar. Será um grande benefício. A gente está trabalhando para acelerar logo a finalização dessa proposta. É através do projeto de lei 6.047 de 2013. E esse projeto aqui, gente, ele recebeu o parecer positivo do relator, deputado Raymond, e optou por fazer uma alteração para incluir o sistema rotativo pago, que não estava no projeto inicial. Então, é uma grande vitória e a gente está acompanhando, tá? E para encerrar, vamos falar aí de uma boa notícia que é o Minha Casa Minha Vida para o BPC. A gente sabe, vocês sabem, porque eu trago aqui toda semana a respeito desse tema, porque estamos falando de uma casa de graça. Aonde você consegue uma casa de graça? Pelo programa Minha Casa Minha Vida, porque o governo ampliou a gratuidade para vocês do BPC e do Bolsa Família. Como que você participa do programa? É garantido você conseguir a casa? Não é garantido, por quê? Por causa da verba. Por mais que você tenha direito por ser BPC, a verba que o governo disponibiliza não atende todo mundo. Igual, do BPC, estamos falando de 6 milhões de pessoas que recebem BPC. Minha Casa Minha Vida, estamos falando de 21 milhões. Então, estamos falando de quase 30 milhões de famílias que podem ter uma casa gratuita. É 30 milhões de casa. O governo libera 30 milhões de casa em um ano, de graça para todo mundo. Então, o que ele faz? Ele vai liberando aos pouquinhos. Foi liberado 10 mil casas esse ano. Então, até chegar aos 30 milhões que tem direito, gente, isso pode demorar muitos anos, 10, 20, 30 anos ou mais. Então, assim, é algo que tá na lei? É. Mas você precisa de um pouco de sorte para conseguir ser contemplado para o programa. Então, assim, o que você tem que fazer? Sua parte, que é se cadastrar, se inscrever todos os anos. Não é porque você se inscreveu há 10 anos atrás e fala, eu me inscrevi há 10 anos, nunca fui contemplado, porque você se inscreveu há 10 anos para aquele ano específico. Todo ano você tem que preencher o formulário, todo ano você deve se reinscrever, até um dia a sorte chegar para você. É assim que funciona. E onde você se inscreve? Depende do município que você tá. Cada município, cada estado estabelece uma regra diferente. Você tem que entender qual é a da sua cidade. Para isso, converse com a Secretaria Habitacional da Prefeitura da sua cidade e verifique onde você preenche o formulário. Se é pelo site da Prefeitura, se é pela Secretaria, se é pela Caixa Econômica Federal. E aí você segue o processo e aguarda a sua vez. Compartilha o vídeo, porque muita gente nem sabe disso. É difícil achar informação. Parece que o governo lança alguns benefícios e não quer que você se inscreve, né? Ele lança só faz o que é bonzinho que lançou, mas aí deixa o povo todo perdido sem saber como utilizar o benefício. Mas o nosso canal traz essa clareza de informação para vocês. Então compartilha o vídeo. Obrigada, um beijo, até logo.